Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu nome é Nelson Amado. Hoje, nessa aula, preparei um tópico especial sobre probabilidade. A gente vai abordar a ideia de probabilidade condicional. Quero te ensinar um pouquinho como é que a gente aborda a fórmula e como é que a gente poderia desenvolver sem se preocupar tanto assim com a nossa fórmula da probabilidade condicional. Lembra que a gente, nas últimas aulas, já abordou os tópicos iniciais sobre probabilidade. A gente já viu um pouquinho sobre o que definimos como a probabilidade de um evento ocorrer, já definimos a probabilidade de eventos sucessivos, definimos até a probabilidade da união de eventos. Então, se você não assistiu, te recomendo que você assista esses tópicos também. Após essa aula, não vou utilizar tanto assim esses conceitos, vou fazer de maneira que você consiga compreender a probabilidade condicional sem a gente se preocupar com nenhum tópico anterior, mas também te recomendo que você assista e domine aqueles conceitos. Então, vamos logo de cara para a nossa aula de probabilidade condicional. Vamos para o nosso quadro. O que a gente vai definir como uma probabilidade condicional? Lembra que a gente definiu na nossa primeira aula que a probabilidade nada mais é do que a chance que um evento tem de ocorrer. E aí na nossa primeira aula a gente definiu que a probabilidade que um evento A tem de ocorrer nada mais é do que a razão entre o número de eventos favoráveis pelo número de eventos possíveis. Essa ideia de favorável sobre possível vai me acompanhar daqui para frente em qualquer tópico de probabilidade, tá? Então, basicamente, a gente sempre vai se preocupar na probabilidade de um evento ocorrer, sendo o número de casos favoráveis, vou escrever aqui casos favoráveis, e quando eu digo casos favoráveis, eu literalmente estou dizendo coisas que eu quero que aconteçam, tá? Casos favoráveis, sobre quem? Sobre o número de casos possíveis. Quando eu defino o número de casos possíveis, é o que pode ou não ocorrer, tá? E eu gosto dessa definição, em vez de utilizar a ideia de casos totais, porque ela me ajuda muito na probabilidade condicional. O que a gente vai dizer na probabilidade condicional? Deixa eu anotar aqui logo de cara. Possíveis. Tá? Vai anotando essas fórmulas aí para que você tenha tudo no seu caderno de anotações, tá? Beleza, Nelson, o que a gente vai definir como casos possíveis? É o que pode ou não ocorrer. E na probabilidade condicional, quando a gente estabelece a ideia de um evento ocorrer, a gente estabelece uma condição, como o próprio nome diz. Então, alguma coisa já aconteceu. Então, basicamente, eu quero calcular a chance que o evento tem de ocorrer, dado que algo já ocorreu. Então, vamos supor que eu pego a minha turma de pré-vestibular, aí eu pego ali essa turma ali dos alunos do curso do pré-vestibular, e aí eu quero calcular a probabilidade de eu sortear algum determinado aluno e esse aluno ganhar uma bolsa. Porém, eu já sei que o aluno sorteado é uma menina. Então, olha, o evento ele tem o seu espaço amostral restringido apenas para as meninas. A fórmula, quando eu digo de probabilidade condicional, eu vou mostrar ela, tá? Mas inicialmente veja que basicamente o que está acontecendo é que o nosso espaço amostral foi restrito. Então, na probabilidade condicional, eu vou diminuir o número de casos possíveis. Então, eu quero sortear alguma bolinha aqui, e aí eu já vi que o resultado é um múltiplo de 6. Poxa, então, se não vou poder usar todos os números, eu já sei que no espaço amostral eu restringi apenas para os múltiplos de 6. Então, na ideia da probabilidade condicional, a gente diz que algo já ocorreu. Então, vou colocar aqui até para que vocês possam usar como anotação. A chance que um evento A tem de ocorrer, dado que um evento B, vírgula, já ocorreu. Eu não sei se tem vírgula nesse caso, até me corrija ali embaixo se você é bom em português, mas a chance que o evento A tem de ocorrer, dado que o evento B já ocorreu. Beleza, Nelson. Então, é isso que a gente define como probabilidade condicional. A gente quer calcular a chance que alguma coisa tem de ocorrer, dado que algo já ocorreu. E aí, nosso primeiro exemplo vai ser o seguinte, ó. Vou colocar aqui o nosso primeiro exemplo para a gente poder ver isso na prática. Exemplo. Vamos fazer aqui uma anotação rapidinho. Vamos supor que eu tenho uma urna, tá? E dentro dessa urna eu vou colocar algumas bolinhas. Então, dentro de uma urna, temos bolinhas numeradas de 1 a 50. Beleza. Aí eu quero pegar uma bolinha dessa urna e calcular qual é a probabilidade dessa bolinha ser algum dos dígitos que representam a data do meu aniversário. Então, olha aqui. Qual é a probabilidade
de retirarmos uma bolinha e esta conter os dígitos que representam a data do meu aniversário. E eu vou colocar aqui o meu aniversário, sendo 0606. Então, esses aqui são os dígitos que representam a data do meu aniversário. Dado que a bolinha retirada é um múltiplo de 3. Pronto. Olha só. Acabei de restringir o nosso espaço amostral. Veja bem. Eu tenho uma urna com as bolinhas numeradas de 1 até 50. Então, inicialmente, se a gente parar e pensar pelo que a gente aprendeu de probabilidade nas aulas anteriores, a gente já saberia que o nosso espaço amostral seriam os números de 1 a 50, tá? Então, seriam 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e assim sucessivamente. E aí, nesse caso, eu já restringi. Olha, dado que a bolinha é retirada do múltiplo de 3. Então, eu já sei que eu não vou utilizar os números de 1 até 50. É como se eu meio que tivesse pego aquele saquinho com as 50 bolinhas e tivesse retirado todos os números que não são múltiplos de 50. Então, eu acabei de restringir o meu número de casos possíveis. Os casos possíveis, eles serão apenas os múltiplos de 3. Então, nesse caso, a gente vai poder identificar como caso possível quem? O 3, que é um múltiplo de 3, o próprio 6, o próprio 9, o próprio 12, tá? E assim sucessivamente, até o último múltiplo de 3 antes do número 50, que eu vou te adiantar, é o número 48, tá? O último múltiplo de 3 antes do número 50 é o número 48, tá? Então isso quer dizer que eu tenho quantos casos possíveis? O número de casos possíveis que a gente possui, então, e esse número está pegando apenas os múltiplos de 3, seria quais? Olha, já que eu tenho 50 números, 50 dividido para 3 não vai me dar o valor exato, tá? Mas eu só quero saber quantos de fato são múltiplos, não precisa me dar um valor exato. Então eu vou pegar 50, vou dividir por 3. Aí cabe apenas uma vez, tá? Então isso quer dizer que sobra 2, desce o 20, cabe 6 vezes, né? E sobra 2. Então são 16 múltiplos e sobraram 2 números. Então nesse caso, qual é a quantidade de elementos que a gente tem dentro desse conjunto representado pelos múltiplos de 3? Eu tenho 16 elementos. Então, se eu contar o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21, o 24, o 27, o 30 e assim sucessivamente, eu tenho um total de 16 números, tá? Isso é o que a gente define como número de casos possíveis. Repara bem o detalhe. Qual é o detalhe, Nelson? Eu restringi o nosso espaço amostral apenas a 16 opções. Se a gente parar e pensar, eu tinha nos múltiplos de 1 até 50, perdão, nos números de 1 até 50, 50 números, 50 bolinhas. Mas, como eu já sei que é múltiplo de 3, eu diminuí o conjunto de todas as possibilidades, apenas os números 3, 6, 9, 12 e assim sucessivamente. Quais são meus casos favoráveis? É que saia algum número que represente os dígitos da data do meu aniversário. Então, o que a gente pode dizer como caso favorável? O meu aniversário é dia 6 do 6, então seria quem? Seria o 0 e o 6 apenas, né? Tá? Tanto para o mês quanto para o dia, acabam sendo os mesmos dígitos. Então, qual é o número de casos favoráveis que a gente possui? Número de casos favoráveis. A quantidade de casos favoráveis que temos seria o quê? Apenas dois elementos, né? Dois elementos, que é o 0 e o 6. Ah, peraí, Nelson. O 0 não faz parte, né? Então, qual é o número de casos favoráveis? Apenas o número 6. Então, agora que reparei, desculpa, eu falei 0, mas o 0 nem faz parte desse conjunto, é apenas o número 6. O número de casos favoráveis, 1. Nesse caso, quando vamos calcular a probabilidade desse evento ocorrer, seria o número de casos favoráveis, que é 1, dividido pelo número de casos possíveis, que é 16, encontrei a resposta sendo 1 sobre 16. Essa aqui é a nossa resposta correta. Tranquilo? Deu para perceber como é que eu abordei? Primeiro, o que eu fiz? Eu fiz uma análise em relação ao que poderia ser um caso possível. Eu gosto de abordar os exercícios de análise combinatória e de probabilidade sempre pensando o que pode ser usado como caso possível. Digo análise combinatória porque tem muitos exercícios dentro de probabilidade que acabam usando um pouquinho da análise combinatória. Então, como eu vou restringir apenas para os múltiplos de 3, eu
não preciso usar os 50 números. Posso pensar que agora o meu espaço amostral ele vai ser restrito apenas aos números múltiplos de 3. Então, os casos possíveis, que são os possíveis resultados que eu posso obter na hora de retirar a bolinha, seria quem? O 3, o 6, o 9, o 12 e tem 16 elementos no total. E o número de casos favoráveis, se você reparar, o favorável é apenas o número 6, e a gente vê aqui o número 6, ó, dentro dos casos possíveis, então eu tenho apenas uma opção em 16. Nelson, você disse que tinha uma fórmula envolvendo a probabilidade condicional. E sim, de fato temos uma fórmula envolvendo a probabilidade condicional. Vamos ver qual é a nossa fórmula da probabilidade condicional? Eu vou escrever ela aqui em cima, junto com o nosso enunciado. A fórmula da probabilidade condicional, eu acho que vai ficar meio apertado se eu usar aqui em cima. Queria de repente jogar isso para a esquerda. A gente faz assim. Gente, não deixa de comentar aqui embaixo quais tópicos você gostaria de ver nas próximas aulas, tá? Então, Nelson, gostaria que você gravasse uma aula sobre permutação. Comenta aqui embaixo quais tópicos vocês gostariam de que surgissem por aqui nas próximas aulas, tá? Eu estou sempre dando uma olhada aqui no que vocês comentam. Fique à vontade para deixar aqui seus comentários. Não deixe de me seguir, se inscrever no canal e me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram está aqui, @profnelsonamado ou Nelson Davi também. Eu tenho esses dois Instagrams. Calma aí que eu quero escrever a fórmula de Vert. Vamos escrever a fórmula da probabilidade condicional? Na grande maioria de livros você vai encontrar ela escrita assim: a probabilidade de um evento A, dado que um evento B já ocorreu, essa é a leitura que a gente faz, é igual a probabilidade do evento A interseção B ocorrer, então a probabilidade dos dois ocorrerem, dividido pela probabilidade do evento B. Essa aqui é a nossa fórmula da probabilidade condicional, tá? Você viu que eu fiz ali um exemplo, meio que usei na prática, na hora de construir os casos favoráveis e os casos possíveis, a fórmula. Então, na hora em que eu calculei o número de casos possíveis, sendo apenas os múltiplos de 3, eu fiz a probabilidade do evento B, que é o nosso denominador. Na hora em que eu pensei no número de casos favoráveis sendo apenas o número 6, pois é o único elemento que faz parte dos dígitos do meu aniversário que estaria aqui dentro dos casos possíveis, olha o 6 aqui dentro, então eu fiz a interseção entre os dois. Então a gente tem que a probabilidade do evento A, dado que o B já ocorreu, seria igual à probabilidade de A interseção B sobre a probabilidade do evento B ocorrer. A grande maioria de exercícios que a gente aborda o tópico de probabilidade condicional, você vai ver sempre ali no enunciado alguma coisa do tipo: dado que o resultado é um múltiplo de 4, dado que a gente sabe que a pessoa é uma menina. Então sempre costuma aparecer essa palavra, tá? Então ele sempre vai me dar a ideia de que alguma coisa já aconteceu. Então se você pegar e reparar aqui, dado que a bolinha retirada é, então eu restringi, eu acabei de dizer no próprio enunciado para você que é uma probabilidade condicional. A gente estabeleceu uma condição. Então, literalmente, o nosso espaço amostral, em vez de ser as 50 bolinhas, eu restringi elas apenas 16 possibilidades, que são os múltiplos de 3, tá? Eu poderia usar aqui a fórmula, Nelson? Poderia, sem problema nenhum. Vamos ver como é que ficaria nesse exercício através da fórmula? Para a gente poder utilizar a nossa fórmula, eu vou literalmente apagar todo o nosso quadro aqui e eu vou refazer o exercício apenas através da fórmula, até para curiosidade de vocês, como é que se usaria essa fórmula que o Nelson escreveu. Para eu poder utilizar essa fórmula, o que eu preciso? Eu preciso identificar qual é o evento A e qual seria o evento B, tá bom? Então, qual é o evento que já ocorreu? O que já ocorreu é um múltiplo de 3. Então, dado que a bolinha é retirada, é um múltiplo de 3. Então, isso aqui é o evento B. Qual é o evento A? É o que eu quero, que seja um dos dígitos. Então, retirar uma bolinha que é um dos dígitos. Então, uma bolinha e esta conter os dígitos. Então, esse aqui seria o evento A. Tá bom? Então, olha só. Probabilidade de eu tirar uma bolinha que é um dos dígitos que representa o meu aniversário, sendo que essa bolinha é um múltiplo de 3. Então, na parte do numerador, a gente vai fazer a interseção.
do evento A com interseção B. Na parte do denominador, a gente vai colocar apenas a probabilidade do evento B ocorrer. No nosso primeiro passo, seria calcular a probabilidade do evento B, que é eu retirar uma bolinha e ela ser um múltiplo de 3. Lembra que eu fiz a divisão para eu poder saber quantos múltiplos de 3 eu tenho? Lembra disso? Então, como eu tenho bolinhas numeradas de 1 até 50, o nosso espaço amostral, o número de elementos são 50, tá? Então, qual seria a chance de eu tirar um múltiplo de 3? Seriam 16 em 50. Então, já tenho a probabilidade do evento B ocorrer. Nesse caso, eu não fiz a divisão, porque eu já aproveitei do anterior que a gente tinha feito, já tinha dividido, então eu aproveitei isso, mas você teria que dividir, tá? Você teria que pegar os 50, dividir por 3, para a gente chegar na conclusão desse 16, tá bom? Agora, dentro dos múltiplos de 3, qual deles, tá? Seria o meu aniversário? Como eu tenho os dígitos 0, 6, o 0 não faz parte dos múltiplos de 3 que a gente tem no nosso espaço amostral, mas o 6 faz. Então, qual seria a probabilidade do evento A e B ocorrer ao mesmo tempo? Bem, seria a probabilidade de eu tirar o número 6. E nas 50 bolinhas, só tem o número 6, concorda? Então, seria uma chance em 50. Então, qual é a probabilidade do evento A ocorrer, dado que o evento B já ocorreu? Seria 1 em 50 sobre 16 em 50. Se você reparar, o nosso denominador corta, tá? Então, o 50 vai embora com 50. Então, eu acabo ficando com uma chance em 16, que foi o mesmo raciocínio que a gente fez para a questão anterior. Da forma anterior. Eu só utilizei agora a fórmula da nossa probabilidade condicional. Até para que você tenha um leque de opções, tá? Nas minhas aulas eu sempre gosto de te dar mais de uma opção de você poder chegar na resposta. Tem gente que gosta de sempre usar a fórmula da probabilidade condicional, tem gente que gosta de entender e usar apenas a fórmula da probabilidade favorável sobre possível. O importante é que a gente consegue chegar pelos dois caminhos no mesmo resultado, tá? Então, a probabilidade condicional seria a chance que o evento tem de ocorrer, dado que alguma coisa já aconteceu. É o que a gente define como probabilidade condicional. Então, esse vídeo é sobre isso, sobre o que a gente chama de probabilidade condicional. Eu espero ter tirado as suas dúvidas sobre probabilidade condicional. Peço, por favor, que deixe aqui um comentário me dizendo se você gostou da aula ou não, sobre quais tópicos também você gostaria de ver nas próximas aulas. Não deixe de se inscrever, tá? Clica aqui na descrição e se quiser participa do meu grupo do Telegram. De vez em quando eu envio material por lá, vou voltar a enviar muito material mais focado para o Enem, agora que está se aproximando da data do Enem. Então também se quiser se inscrever no meu Telegram, pode ficar à vontade. Me segue também nas redes sociais, me procura lá no Instagram, @profnelsonamado, que por lá, se você mandar um direct, eu tiro todas as suas dúvidas. Espero ter te ajudado. Nos vemos na próxima aula. Um forte abraço a todos. Valeu, tchau, tchau.